Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais dramáticos e eu diria teologicamente mais densos de todo o Evangelho de Mateus, o capítulo 14. O nosso foco aqui vai ser seguir o arco narrativo que o próprio Mateus constrói de uma forma simplesmente magistral. Ele coloca em um contraste direto, quase que chocante, dois reinos, duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, nós temos o reino do homem, representado na figura decadente de Herodes Ântipas, que é um reino marcado pela culpa, pelo medo e que desemboca na morte. E do outro lado, como uma luz na escuridão, surge o reino de Deus, manifestado na pessoa e nas obras de Jesus Cristo. Um reino de compaixão, de provisão milagrosa e de vida abundante. Este estudo, vejam bem, é fundamental para a gente aprofundar a nossa compreensão da cristologia em Mateus, da natureza do discipulado e, claro, da soberania divina que permeia toda essa narrativa. Então preparem-se, pois a nossa análise vai ser profunda. E para guiar a nossa investigação, eu preparei um roteiro de análise dividido em 5 sessões. Pensem nisso não como um simples sumário, mas como um mapa mesmo, que vai nos permitir acompanhar a progressão tanto narrativa quanto teológica dentro do capítulo. Nós vamos começar na escuridão, lá no Palácio de Herodes, analisando a psicologia de um poder corrupto. Logo em seguida, vamos fazer um contraste direto com a manifestação do poder de Cristo no deserto. A partir daí, o nosso foco se volta para a experiência dos discípulos, examinando a jornada da fé em meio às provações, o poder impressionante de Cristo sobre o caos e, finalmente, a culminação de tudo isso na adoração da sua divindade. Cada sessão se constrói sobre a anterior, revelando a majestade de Cristo de uma forma crescente e impactante. Então vamos começar. Nossa primeira sessão. E aqui, a figura de Herodes Ântipas serve como um contraponto sombrio, a verdadeira antítese da figura de Cristo. O nosso objetivo é dissecar a psicologia do poder secular quando ele é confrontado pela verdade divina. Herodes, entendam, não é apenas um personagem histórico qualquer na narrativa de Mateus. Ele se torna um estudo de caso sobre o que acontece com uma consciência cativa, sobre o poder do medo e sobre a trágica consequência de se rejeitar e tentar silenciar a voz de Deus. Essa citação do teólogo J.C. Ryle, ela é cirúrgica, não é? Captura perfeitamente o drama de Herodes. Pensem comigo. O texto bíblico nos diz que, ao ouvir sobre os milagres de Jesus, a conclusão imediata, a primeira coisa que vem à cabeça de Herodes é: este é João Batista que ressuscitou dos mortos. Isso é extremamente revelador. Mostra que o maior tormento de Herodes não era uma ameaça externa, não era um inimigo político, era um fantasma interno, era a própria consciência dele, pesada pela culpa do assassinato de João Batista. Ele temia João vivo, mas agora o temia ainda mais morto. Uma consciência culpada vive assombrada, e Herodes não conseguia se divorciar de si mesmo, não tinha como escapar do seu acusador interior. E para a gente entender a profundidade do pecado que João Batista denunciava com tanta coragem, é crucial a gente entender o contexto familiar de Herodes. A dinastia herodiana era notória por suas intrigas, assassinatos e uma imoralidade gritante. Herodes Antipas, o nosso personagem central aqui, casou-se com Heródias. E qual era o problema? Heródias era a esposa do seu meio-irmão, Herodes Filipe. E para piorar a situação, ela também era sua sobrinha. Portanto, o casamento era um ato duplo de adultério e incesto. Uma violação flagrante da lei mosaica e de qualquer noção de decência. Foi esse escândalo público que João Batista, com uma coragem profética impressionante, não se cansava de denunciar. O Dr. Hernandes Dias Lopes, em sua análise expositiva, ele traça um perfil de Herodes em 6 facetas que revelam toda a complexidade e a tragédia desse homem. Primeiro, como a gente já viu, ele era um homem atormentado pela culpa. Segundo, era prisioneiro da superstição, acreditando que Jesus era uma espécie de reencarnação vingativa de João, o que só aumentava o seu tormento. Terceiro, era culpado de adultério e incesto, o pecado que deu origem a todo esse conflito. Quarto, e este ponto é crucial, ele era um homem cheio de conflitos internos. O evangelista Marcos nos informa que Herodes temia João, o respeitava como um homem justo e santo e até gostava de ouvi-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele temia o povo e, acima de tudo, ele temia perder o respeito da sua corte e da sua esposa manipuladora Herodias. Ele estava preso, espremido entre a voz da consciência e a pressão do pecado. Quinto, ele era inconsequente, fazendo promessas tolas e impulsivas só para manter as aparências. E por fim, tragicamente ele fechou a porta da graça. Ele escolheu o orgulho e o pecado em detrimento da verdade que o confrontava. E todos esses conflitos internos culminam nesta cena terrível, o banquete de aniversário.
A gente consegue quase que imaginar a extravagância daquele lugar. Luxo, excessos, a elite política e militar toda reunida. Um ambiente de mundanismo, de prazeres carnais. E é nesse cenário que a filha de Herodias, Salomé, dança. E Herodes, embriagado de poder e talvez de vinho também, faz uma promessa completamente irrefletida e tola. Daria a ela qualquer coisa que pedisse. A narrativa constrói uma atmosfera de tensão e de uma decadência moral que a gente quase pode sentir. O poder terreno, no seu auge de celebração, se torna o palco para a injustiça e para o assassinato do profeta de Deus. Essa citação de Charles Spurgeon nos ajuda a fechar a análise da morte de João com a perspectiva teológica correta. Existe um paradoxo profundo aqui. Do ponto de vista terreno, foi uma perda trágica, foi a vitória do mal. Mas, na economia do reino de Deus, foi uma vitória espiritual. João cumpriu a sua missão com fidelidade até o fim e recebeu a coroa da justiça. Enquanto isso, Herodes e Herodias, os vitoriosos daquela noite, continuaram a viver em tormento, assombrados por aquela consciência que eles, no fim das contas, não conseguiram silenciar. Então, para recapitular esta primeira sessão, os pontos-chave que a gente precisa reter são: primeiro, a consciência culpada é um tormento muito mais implacável do que qualquer inimigo externo. Segundo, o poder secular, quando ele está desprovido do temor a Deus, se corrompe facilmente pelo pecado e pelo orgulho. Terceiro, silenciar a voz profética tem um custo altíssimo, não para o profeta, mas para quem a silencia. E, finalmente, o contraste gritante entre a firmeza inabalável de João Batista e a fraqueza moral, a indecisão de Herodes. Ele se torna o arquétipo do reino humano, externamente poderoso, mas internamente escravizado. Muito bem, vamos agora para a nossa segunda sessão. E a transição que Mateus faz é intencional e, eu diria, abrupta. Nós saímos daquela atmosfera sufocante e macabra do palácio de Herodes e somos transportados para um lugar deserto. O foco se volta inteiramente para Jesus. Se o banquete de Herodes celebrou a morte, o banquete que Jesus vai oferecer no deserto revelará um reino fundamentado em compaixão, provisão divina e vida. O contraste simplesmente não poderia ser mais explícito. Este quadro comparativo ilustra perfeitamente a antítese entre os dois reinos. De um lado, o banquete de Herodes, onde acontece num palácio, um lugar de poder e exclusão. Quem participa? A elite, os poderosos. Qual a motivação? O impulso carnal, o desejo de impressionar. E qual o resultado? A morte de um inocente. Agora, olhem para o outro lado, o banquete de Jesus, onde acontece num deserto, um lugar de necessidade e dependência. Quem participa? A multidão, os comuns, os necessitados. Qual motivação? A compaixão divina. E o resultado? Vida, sustento e abundância para todos. Cada elemento aqui é carregado de um simbolismo teológico gigantesco. Para a gente entender a motivação de Jesus, a gente precisa aprofundar um pouquinho o conceito de compaixão. O texto grego usa a palavra splagnisomai. Isso aqui não é uma mera piedade ou uma simpatia distante. O termo denota uma emoção profunda, visceral mesmo, um condoer-se por dentro que move a ação. No Novo Testamento, essa palavra é usada predominantemente para descrever a essência do cuidado de Cristo. Ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor e foi movido por essa compaixão para ensinar, para curar e, neste caso, para alimentar. A ação dele nasce de uma identificação profunda com a necessidade humana. É muito importante a gente destacar a escala do desafio que se apresentava ali. O texto menciona 5.000 homens. A cultura da época contava apenas os chefes de família, os homens adultos. Isso significa que o número total de pessoas, incluindo mulheres e crianças, poderia facilmente ultrapassar 10 ou até 15.000 pessoas. Essa informação não é um mero detalhe, ela serve para amplificar a magnitude do milagre e a total, a absoluta insuficiência dos recursos humanos diante daquela vasta necessidade. E vejam que interessante, Jesus não opera o milagre de forma mágica e distante. Ele faz questão de envolver os discípulos num processo que é uma verdadeira aula prática, uma pedagogia do milagre. Primeiro, ele os força a confrontar a realidade. O que vocês têm? E eles fazem um inventário da sua pobreza. 5 pães e 2 peixes. Quase nada. Segundo, o passo da fé. Tragam-nos aqui. É preciso entregar o pouco nas mãos de Jesus. Terceiro, a organização. Ele manda assentar a multidão em grupos, pois o Deus de milagres é também um Deus de ordem. Quarto, a gratidão. Ele ergue os olhos ao céu e dá graças, nos ensinando que a bênção flui de um coração grato. Quinto, a cooperação.
O milagre acontece nas mãos de Jesus, mas a distribuição é feita pelas mãos dos discípulos. E, por fim, a lição da abundância, recolher as sobras. Cada passo aqui é uma lição sobre fé e sobre a nossa cooperação com o poder de Deus. O detalhe das sobras é fundamental. No final, eles recolhem 12 cestos cheios. O número 12 é muito significativo, possivelmente fazendo uma alusão às 12 tribos de Israel, indicando uma provisão completa para todo o povo de Deus. Mas, mais do que isso, os cestos cheios demonstram a natureza do reino. A graça de Deus não é mesquinha, ela é superabundante. Ele não provê apenas o suficiente, mas infinitamente mais do que o necessário. E como aponta o comentarista William Hendrickson, isso também nos ensina que o desperdício é pecaminoso. Os dons de Deus devem ser valorizados e bem administrados. Então, para consolidar os aprendizados dessa segunda sessão, nós reforçamos que a compaixão visceral de Cristo é o motor de sua ação miraculosa. O milagre demonstra a absoluta suficiência de Deus exatamente no ponto da nossa maior insuficiência. Nós aprendemos o princípio espiritual fundamental da entrega e multiplicação. Deus multiplica aquilo que lhe é entregue com fé. E, por fim, a natureza do reino de Deus é de uma provisão superabundante, que contrasta radicalmente com a escassez e o egoísmo do reino de Herodes. Vamos prosseguir então para a nossa terceira sessão. A narrativa agora mergulha fundo na experiência dos discípulos. Depois do clímax do milagre da multiplicação, eles são enviados para o mar. E aqui nós vamos explorar um dos paradoxos teológicos mais desafiadores da vida cristã. Como é que a obediência a um comando direto de Cristo pode, por vezes, nos conduzir diretamente para o epicentro de uma crise, de uma tempestade? Essa é a pergunta teológica central que o texto nos força a confrontar. É fundamental notar a linguagem que Mateus usa. Jesus compeliu, ou seja, obrigou os discípulos a entrar no barco. A tempestade que eles enfrentam não foi fruto de desobediência, como no caso de Jonas. Foi uma consequência direta da obediência. Mas por quê? A exegese do texto nos aponta pelo menos duas razões. Primeiro, para livrá-los da tentação. João nos conta que a multidão queria proclamar Jesus como rei político, e os discípulos, com a visão ainda terrena que tinham do reino, eram muito vulneráveis a essa tentação. Jesus os retira daquele ambiente. E segundo, e mais profundamente, para criar uma oportunidade onde ele pudesse interceder por eles e se revelar de uma maneira completamente nova. O teólogo Warren Wiersbe oferece uma distinção teológica muito útil para a gente entender isso. Ele fala de dois tipos de tempestade. A tempestade de correção, como a de Jonas, que é resultado da desobediência e tem como propósito a disciplina, nos trazer de volta ao caminho. Mas existe também a tempestade de aperfeiçoamento, como a dos discípulos aqui. A sua causa é a obediência e o seu propósito é o crescimento espiritual, o fortalecimento da fé. Isso nos ensina algo poderoso. Nem toda dificuldade é sinal de que estamos fora da vontade de Deus. Pelo contrário, as maiores provas podem ser instrumentos pedagógicos para forjar o caráter daqueles que estão exatamente onde Deus quer que estejam. Esta linha do tempo nos ajuda a visualizar a duração da provação. Os discípulos entraram no barco ao entardecer e remaram contra o vento por horas a fio. Passou a primeira vigília, a segunda, a terceira. O socorro só chega na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, na hora mais escura e fria da noite, quando eles já estavam completamente exaustos. Isso ilustra a tensão teológica da aparente demora de Deus. É como no drama de Marta e Maria em Betânia, quando Jesus chega tarde demais. Nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso. A sua demora não é negação, mas sim preparação para uma revelação ainda maior do seu poder e da sua glória. Resumindo esta sessão, os pontos essenciais são: a obediência a Cristo não é uma pólice de seguro contra problemas. As provações na vida do crente podem ter um propósito pedagógico de aperfeiçoamento e não apenas de correção. A soberania de Deus se manifesta de forma misteriosa, mas perfeita, mesmo naquilo que nós percebemos como a sua demora. E um detalhe muito consolador: enquanto os discípulos lutavam no mar, Jesus estava no monte orando por eles. A sua intercessão por nós é constante, mesmo quando nós não o vemos agindo. Chegamos agora à quarta sessão, que representa o clímax da crise e da narrativa. O foco agora é a intervenção direta de Jesus. E ele não apenas resolve o problema da tempestade, ele o faz de uma maneira que revela a sua identidade divina de forma inequívoca e ensina lições profundas sobre a dinâmica entre fé, dúvida e a graça de Deus. O simbolismo de Jesus caminhando sobre as águas é imensamente profundo. Na literatura do Antigo Testamento e do mundo antigo, o mar era frequentemente um símbolo do caos, de poderes indomáveis, às vezes até demoníacos.
Ao andar sobre as ondas, Jesus demonstra que aquilo que mais ameaça os discípulos, o próprio caos, está literalmente subjugado debaixo dos seus pés. Ele não apenas acalma a tempestade, ele a domina, ele a transcende e a utiliza como um caminho para chegar até os seus. Prestem atenção na primeira fala de Jesus na cena. Antes de dar qualquer ordem ao vento ou ao mar, ele fala aos corações dos discípulos. Ele primeiro acalma a tempestade interna. A frase "sou eu", no grego ego eimi, ecoa a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. É uma declaração de divindade. A presença de Cristo, sou eu, é apresentada como o antídoto definitivo para o medo. A presença daquele que é acalma a ansiedade do que poderá vir a ser. A experiência de Pedro aqui funciona como um microcosmo da jornada da fé de todo discípulo. Primeiro, nós vemos a fé ousada, aquela que pede o impossível. Manda-me ir ter contigo. Segundo, o milagre inicial. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele andou sobre as águas. Terceiro, a distração fatal. Ele tirou os olhos de Cristo e reparou na força do vento. A dúvida nasce quando olhamos para as circunstâncias em vez de olharmos para o Salvador. Quarto, o clamor desesperado da dependência. Salva-me, Senhor. Talvez a oração mais curta e eficaz de toda a Bíblia. Quinto, a prontidão da graça. Imediatamente Jesus estendeu a mão. E por fim, a lição pedagógica, que não é uma condenação, mas um convite à reflexão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Recapitulando os ensinamentos desta sessão, que é crucial, nós vimos a soberania absoluta de Cristo, não apenas sobre a natureza, mas sobre as forças do caos. Observamos a sua prioridade pastoral em acalmar a tempestade da alma antes de acalmar a tempestade das circunstâncias. Aprendemos a diferença vital entre a fé, que se fixa em Cristo, e a dúvida, que se fixa na tempestade. E por fim, fomos confortados pela imagem da graça de Cristo, que está sempre pronta a socorrer imediatamente ao nosso clamor de dependência. E agora nós apresentamos a nossa última sessão de desenvolvimento, que funciona como a conclusão teológica de todo o capítulo. A sequência de eventos, a tempestade, o livramento milagroso, a revelação de poder, não é um fim em si mesma. Ela culmina na correta identificação da pessoa de Jesus e na única resposta apropriada a essa revelação, a adoração. Esta confissão é o clímax de todo o capítulo 14. Feita pelos discípulos em uníssono dentro do barco, ela é um verdadeiro divisor de águas. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que os discípulos, como um grupo, fazem essa declaração cristológica tão elevada. A provação, a tempestade, o medo, tudo isso servia a um propósito maior. Levá-los a uma nova e muito mais profunda compreensão de quem Jesus realmente é. A tempestade não os afastou de Deus, ela os levou à adoração. Essa tabela nos ajuda a sintetizar como Mateus construiu, ao longo de todo este capítulo, um argumento cumulativo e extremamente poderoso sobre a identidade e a autoridade de Jesus. Ele demonstrou o domínio de Cristo sobre a corrupção do coração humano, em contraste com Herodes, sobre a escassez material no milagre da multiplicação, sobre as leis da natureza ao caminhar sobre o mar, sobre o caos e o medo ao acalmar a tempestade e os discípulos, e na conclusão do capítulo, sobre a enfermidade, com as curas em massa em Genezaré. O argumento é simplesmente irrefutável. Jesus é o Rei Divino com poder soberano sobre todas as esferas da existência. Para resumir esta sessão final, nós aprendemos que as provações são muitas vezes o palco que Deus utiliza para revelar a identidade de Cristo de maneira mais clara e profunda. A resposta correta a essa revelação não é meramente intelectual, mas volitiva e espiritual, é a adoração. E por fim, consolidamos a compreensão de que o poder de Cristo é universal, abrangendo o domínio espiritual, material e natural. Ele é, de fato, o Senhor de tudo. Chegamos, assim, à conclusão da nossa análise. Ao recapitular toda a exposição, nós podemos amarrar todas as sessões de volta ao nosso tema central. O principal ensinamento de Mateus 14 é o contraste gritante entre o reino do egoísmo e da morte, personificado em Herodes, e o reino da compaixão e da vida, manifestado em Jesus. Vimos que a obediência a Deus pode nos conduzir a provações, mas que estas são destinadas ao nosso aperfeiçoamento. Confirmamos que a soberania de Cristo se revela sobre toda e qualquer crise, seja ela interna na alma ou externa nas circunstâncias. E, acima de tudo, compreendemos que a finalidade última das provações na jornada cristã é nos levar a um conhecimento mais profundo e a uma adoração mais genuína de Jesus como Filho de Deus.
Para finalizar, eu deixo estas questões não para uma resposta imediata, mas para estimular a reflexão pessoal e a aplicação acadêmica posterior. Meditem sobre como os princípios teológicos que nós estudamos hoje se aplicam às suas próprias vidas e contextos. De que maneira as tempestades pessoais têm sido instrumentos pedagógicos de Deus? Como podemos cultivar uma compaixão semelhante à de Cristo em um mundo tão egocêntrico? E como a nossa oscilação entre fé e dúvida, como a de Pedro, pode nos ensinar a depender mais plenamente da graça de Cristo? Para aqueles que desejam aprofundar seus estudos, eu sugiro estas leituras complementares. Os comentários de D.A. Carson e Craig Keener são referências acadêmicas de enorme peso sobre o Evangelho de Mateus. Além disso, o estudo sobre o período do Segundo Templo vai enriquecer enormemente a compreensão do contexto histórico em que todos esses eventos se desenrolaram. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e espero que esta análise tenha sido de fato muito proveitosa.